Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Cláudio Soaleiro, formado em administração, consultor empresarial, investidor na Bolsa desde 2006. Criei aqui o canal Viver de Renda para compartilhar com vocês a minha trajetória profissional, as coisas que eu aprendi dentro do mundo corporativo, as coisas que eu aprendi enquanto investidor, errando e acertando ao longo de 15 anos, 30 anos prestando consultoria para grandes empresas do Brasil, do exterior, empresas listadas nas bolsas brasileiras e americanas. Essa convivência, essa experiência é que eu estou disponibilizando aqui para vocês gratuitamente. Se for legal para você, deixe seu like, compartilhe com os amigos, vamos ajudar mais pessoas a mudar de patamar. Porque o conteúdo aqui disponibilizado tem essa finalidade, fazer você mudar de patamar. Você subir um degrau na sua escada de evolução enquanto investidor. Os conteúdos já são cerca de 450 vídeos, maratone todos, não deixe de assistir um vídeo, porque todos eles possuem importantes lições sobre os mais diferentes assuntos. Então, são coisas que eu aprendi na vida, no meu dia a dia, na minha prática, ao lidar com o mercado financeiro e aprendendo com outros investidores, no mercado corporativo, entendendo a dinâmica empresarial, a lógica das grandes empresas, dos grandes empresários, como eles pensam. Então, tudo isso eu tenho aqui compartilhado gratuitamente. Se for bom, deixa o like e compartilhe com os amigos. Eu quero começar esse vídeo de hoje com uma frase que eu gosto muito, que é do Jorge Paulo Lemann, né? O Jorge Paulo Lemann, ele diz o seguinte: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Portanto, sonhe grande sempre. O Lemann, eu tive a oportunidade de estar com ele uma única vez no escritório dele em São Paulo. Eu mandei um e-mail me apresentando e dizendo que eu gostaria de ter a oportunidade de conversar com ele, de trocar algumas ideias com ele. E para minha surpresa, ele me respondeu, pediu para que eu fizesse contato com a secretária para agendar um dia e fui recebido. E conversamos por 35, 40 minutos, trocando ideias sobre a minha atividade profissional, sobre a minha evolução, sobre o que eu estava olhando para o futuro. E ele, com muita paciência, me deu algumas orientações, me escutou com muito interesse, e foi uma conversa muito agradável, né? E foi interessante porque uma pessoa que não me conhecia, um bilionário, me recebeu e estava ali solícito a me ouvir, a me aconselhar, demonstrou curiosidade sobre a minha vida, sobre a minha trajetória, e depois me levou, após aquela conversa, me levou até a porta do elevador se despedindo. Então, isso é uma coisa muito bacana que eu aprendi conhecendo alguns bilionários, né? São pessoas humildes, são pessoas genuinamente interessadas na vida do outro e super atenciosos, super solícitos, sempre dispostos a ensinar e, se possível, também a aprender alguma coisa. Isso é muito bacana para que a gente entenda de que essas pessoas são especiais, são diferentes e que a gente precisa copiá-las. A gente precisa se inspirar em gente que faz sucesso. A gente precisa se inspirar em gente que tem sucesso. Eu entendo que isso é fundamental e o vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema. Veja só, muitas pessoas têm dificuldade de ganhar dinheiro. A grande maioria vive uma vida de aperto. Essa é a realidade, não só no Brasil, em muitos países. Apenas 5% da população mundial consegue ser milionária. Por que isso acontece? Sorte? Vem de família? O que é isso? Por que apenas 5% da população consegue ser milionária? É importante tentar investigar esse tema e a gente já fez, inclusive, uma coletânea de vídeos aqui, uma série, falando um pouco sobre isso, sobre a mentalidade dos ricos, né? E muitas vezes o que a gente percebe é o seguinte, que algumas pessoas vivem para trabalhar, né, na chamada corrida dos ratos, né?
trabalhando, 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 e sempre se achando injustiçado, sempre achando que não é reconhecido, que não é valorizado, que ninguém dá oportunidade de crescimento. Vive dizendo que os ricos são exploradores, vive dizendo que não existe meritocracia, que isso é conversa para inglês ver, entendeu? E aí vive num mundo de negação, sempre olhando o lado negativo das coisas, sempre olhando o lado vazio do copo. O que se percebe é que essas pessoas geralmente sabem muito pouco do mundo, essa é uma característica, sabem muito pouco do mundo, né? Não conseguem se aprofundar em praticamente nada, do ponto de vista teórico, do ponto de vista de estudo, de compreensão sobre a lógica das coisas, né? Nas suas vidas, no dia a dia, né? Nunca sobra dinheiro e acaba achando que investir é para poucos, que investir é uma coisa que só dá certo e só funciona para os ricos, né? E essas são um pouco as justificativas para manter a sua vida num estado quase que submerso, ou seja, sem aparecer, sem poder brilhar, sem poder fazer acontecer, né? Então, é importante a gente perceber isso, porque se você não investe, tem algo errado com você. Esse é o primeiro ponto que eu queria provocar. Se você não investe, tem algo errado com você. Isso porque você sabe muito pouco sobre educação financeira, você sabe muito pouco sobre investimentos, então a culpa é sua, porque você não está correndo atrás disso. Você não está desenvolvendo a sua educação financeira, você não está desenvolvendo a sua capacidade de investir, né? E lembre-se, você nasceu um belo dia sem saber absolutamente nada e já aprendeu muitas coisas. Então, cabe a você ser seletivo no que você quer aprender e aprender sobre coisas que são extremamente importantes para fazer você crescer. Dentre elas, a educação financeira e sobre o mundo dos investimentos. Ao longo da vida, você já provou que consegue aprender alguma coisa, na verdade, você não é um inútil. Então você conseguiu aprender alguma coisa ao longo de sua vida, a depender do estágio que você se encontre, algumas coisas muito simples e básicas você evoluiu, mas você não sabia lá atrás, você não sabia falar, você não sabia andar, você não sabia dirigir um carro, você não sabia andar de bicicleta, enfim, uma série de coisas do seu cotidiano você conseguiu aprender. E que, aparentemente, para quem não sabe ainda, são todas coisas muito difíceis. Para quem não sabe andar de bicicleta é difícil, de repente você já sabe. Para quem nunca dirigiu, dirigir é uma coisa difícil, mas de repente você já sabe dirigir. Então veja, muita coisa você conseguiu aprender, né? Você evoluiu em alguns aspectos, isso é positivo. O que falta é evoluir nas coisas realmente importantes, nas coisas que poderão transformar a sua vida para melhor, né? Então você precisa passar a buscar, vamos dizer assim, o desenvolvimento de algumas habilidades mais complexas, mas que são essenciais e são fundamentais para você sair daquela corrida dos ratos. Aquela corrida dos ratos, aquela que você está ali trabalhando todo mês para ganhar um dinheiro, e esse dinheiro nunca é suficiente porque você gasta todo e termina o mês endividado, o mês termina para você mais cedo. Em vez de 30 dias, com 24, 25 dias, o salário já acabou e você começa a fazer endividamento. Então, se o dinheiro não está sobrando, não tem mágica para fazer. Não adianta achar que vai bater ali na lotérica e que vai acertar os números da Mega Sena. Pode até acontecer, mas a probabilidade é muito pequena. Então, você precisa tentar algo diferente. Por quê? Seria uma estupidez, seria uma loucura imaginar que pode ter resultados diferentes se você continuar fazendo tudo sempre igual. Então você vai ter que mudar, você vai ter que reprogramar o seu cérebro, né? Você vai precisar enxergar o mundo à luz dos olhos, da visão das pessoas que efetivamente sabem ganhar dinheiro, que sabem construir sucesso, certo? Que conseguem todo mês fazer o dinheiro sobrar. Essa é uma habilidade, essa é uma competência que você precisa
aprender a desenvolver, né? E aí poderíamos pensar, mas muito bem, o que me impede efetivamente de ganhar dinheiro? Eu diria que tem alguns vícios que são muito destrutivos. O primeiro é associar o dinheiro a coisas negativas. É achar que os ricos são ruins, que os ricos são exploradores, que não prestam, que são ladrões, que são pessoas que são negativas. Associar a riqueza a algo ruim. Se você pensar assim, obviamente você jamais vai desejar esse universo ou você vai justificar a sua incompetência para fazer parte desse mundo. Das duas, uma. Então, a primeira questão é essa, é deixar de ter um olhar negativo para a riqueza e para o dinheiro e passar a olhar isso como algo desejado, como algo positivo, como algo que vai fazer bem para a sua vida e que vai permitir que você faça o bem para a vida de outras pessoas. A outra questão, se a gente conseguir vencer essa dificuldade, esse vício, né, é a gente passar a ter como prioridade ter o dinheiro e transformá-lo, fazê-lo crescer cada vez mais. Mas para isso você precisa de um plano, você precisa, óbvio, de um conhecimento básico para fazer com que o dinheiro sobre e você vai precisar de um plano, você vai precisar estabelecer metas. Porque não adianta você apenas dizer, eu quero ter dinheiro, mas como é que funciona isso? Não vai cair do céu? Então você precisa construir o seu orçamento mensal, precisa ver o quanto você está ganhando, o quanto você está gastando, reduzir algumas despesas, porque você jamais vai conseguir ser rico se você gastar mais do que você ganha. Então essa é uma equação que você precisa resolver no curto prazo. Você precisa gastar menos do que você ganha. Muito bem, mas você poderia me dizer, mas poxa, eu ganho muito pouco. Bom, esse é um problema. E se você ganha muito pouco, você precisa encontrar algum meio para aumentar a sua fonte de renda, aumentar a sua receita. E aí você tem que usar a sua criatividade. Você vai ter que utilizar as suas habilidades, os seus talentos, porque todos nós temos talento para alguma coisa. Tem pessoas que sabem tirar fotografia, tem pessoas que sabem fazer doces, fazer salgados, fazer tortas, fazer decoração para festas, fazer decoração para casamentos, arranjos de flores, algum tipo de artesanato, trabalhos em couro, enfim, há uma série de coisas que você pode desenvolver. E essas coisas que você pode desenvolver em paralelo ao seu trabalho poderão aumentar a sua receita mensal, né? Então é isso que você tem que se concentrar. Bom, se eu hoje só tenho essa fonte de renda, que é o meu salário, o meu emprego, eu preciso construir alguma coisa que me dê um plus, que me dê um aumento de renda mensal. Então concentre-se nisso, em fazer com que haja uma fonte de renda maior, que você tenha mais fontes de renda e que você assim, ao final de cada mês, possa ter mais dinheiro entrando na sua conta. Do outro lado, reduzindo as despesas para que você tenha menos custos ao longo do mês. E assim, ao final de cada mês, você possa ter mais dinheiro na sua conta do que fora dela. Então, você terá menos dívidas e você terá, se possível, dívidas zero e a partir daí começar a ter superávites. Ou seja, se você fosse uma empresa, passaria a dar lucro. Então enxergue dessa forma. Você precisa gerar lucro no seu orçamento mensal. E aí esse lucro é que você vai canalizar para uma conta de investimentos para poder fazer aplicações mensais. Ao longo de quanto tempo? Ao longo de toda a sua vida. Porque se investe para a vida toda. Se investe para a vida toda. Então é fundamental ter essa compreensão. Então, a questão fundamental aí é você criar um plano, criar uma estratégia, definir metas e trabalhar com afinco para realizar esse plano, para executar esse plano. Desse modo, você deixa de procrastinar as decisões, as mudanças, você deixa de procrastinar, de justificar a sua incompetência, justificar a sua mediocridade, entendeu? E passa a acreditar nas suas forças, nas suas competências, na sua capacidade de realizar,
Deixa de pensar como uma pessoa medíocre, pequena, e passa a pensar como alguém grande, que quer realizar algo muito significativo, muito impactante. Então você deixa de se sentir vítima e passa a ser senhor do seu destino. No dia que você conseguir fazer isso, você começa a pensar como os ricos. No dia que você chamar para si a responsabilidade de conduzir a sua vida e deixar de se sentir vítima, nesse dia você vai começar a pensar como as pessoas ricas. Porque essa é a grande sacada que eu pude perceber analisando o comportamento de muitas pessoas milionárias. Elas pensam diferente. Elas não vivem se martirizando, não vivem se sentindo vítimas de absolutamente nada, não vivem culpando os outros, culpando o governo, culpando seja lá o que for, né? Elas estão focadas não nos problemas, mas sim nas soluções. Um erro muito importante que é cometido por muita gente quando começa a ter dinheiro para investir é confiar nos tais especialistas. Tem uma propaganda agora, toda hora está no ar, que se você precisa investir, consulte os especialistas. Isso não dá certo, consultar os especialistas, entendeu? Porque os especialistas não estão botando o dinheiro deles para investir, estão botando o seu. Se der certo ou se der errado, não tem problema nenhum para eles. Eles são funcionários do banco, daquela casa de investimentos, daquela corretora. Então eles não têm este comprometimento com o seu sucesso, porque o salário deles está garantido. Faça chuva, faça sol. O dele está garantido. Então, a partir disso, é fundamental que você tenha muito senso crítico. Cuidado com os especialistas, eu diria. Cuidado com os especialistas. Porque muitas vezes as ideias, os conselhos que eles têm para nos oferecer não vão fazer o nosso capital multiplicar e crescer. Então, muito cuidado. Por fim, eu diria assim, não se acomode. Não se acomode. Tenha um espírito de inquietude. Nunca esteja satisfeito com os resultados que você já conquistou. Queira sempre mais. Esteja em busca de fazer a sua vida crescer de forma exponencial. Só depende de você. Essa é a boa notícia. Você precisa ter tempo, dedicar-se, correr atrás, mas tudo está em suas mãos. Pense nisso. Farei um segundo vídeo sobre essa ideia, esses conceitos, mas o fundamental é que você entenda, de uma vez por todas, que o que você faz hoje vai decidir o seu futuro. O que você vai colher amanhã vai depender do que você está plantando hoje. É simples. Se isso for útil para você, deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.